Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês, eu gostaria de fluir um pouco no assunto de sobrecarregados pelas minhas bênçãos. O que seria isso? É sobre esse tema que eu gostaria de falar hoje, discorrer um pouco mais. E para isso eu escolhi esse lugar maravilhoso que vocês estão olhando aqui atrás, que vocês podem ver. Tem uma casa, ela é feita de madeira, ela tem a sua estrutura embaixo, o seu fundamento de pedras. E quando eu vi essa casa, que é onde eu estou aqui hospedada durante esse final de semana, eu falei, eu preciso falar sobre isso. E quando me pediram para que falasse um pouco sobre esse tema, sobrecarregada pelas minhas bênçãos, e entenda-se que essas bênçãos são os filhos, então sobrecarregadas pelos meus filhos. Eu gostaria de falar um pouco desta casa que vocês estão vendo aqui atrás. Ela tem um fundamento muito firme, muito duro, muito resistente, que são essas pedras que vocês podem ver. E assim como essa casa, eu não posso falar de filhos e de família e de mãe e de estrutura familiar sem falar do fundamento. Eu não posso tratar somente dos sintomas, somente daquilo que aparece, somente daquilo que é visível para as famílias, ou para as mães, ou para os filhos. Nós temos que falar, nós temos que voltar ao fundamento, à base. Então, quando nós falamos que uma mãe, uma dona de casa pode estar sobrecarregada pelos seus filhos, pelas suas bênçãos, vamos entender um pouco mais sobre isso? Toda mulher, ela sonha, ela parece que ela já vem inerente dela uma vontade de ter filhos, uma vontade de gerar, uma vontade de cuidar. Então, se você, mãe que está me escutando, se você for regredir um pouco do seu pensamento, da sua história, voltar um pouquinho, você vai se lembrar que talvez quando você era menina, quando você era jovem, você tinha aquele desejo dentro de você de ter os seus filhos. Eu estou gravando aqui nesse momento e possivelmente daqui a pouco vai passar uma criança correndo aqui atrás. É a minha bênção, é a bênção de outras pessoas que estão por aqui. Eles não são parados, eles estão em movimentos e as nossas bênçãos estão aí. Eu me lembro que quando eu era jovem, quando eu estava na fase da adolescência, a gente imagina, quando eu crescer, quando eu casar, quando eu tiver filhos. Então isso está e faz parte de nós mulheres, faz parte do ser humano. Eu, por exemplo, eu tenho um menino de 12 anos e desde já ele fala, mãe, quando eu casar e tiver os meus filhos. Então os filhos sempre estão presentes, eles sempre estão dentro dos nossos planos. E isso foi Deus que colocou em nossa vida. Assim Ele fez, Ele colocou esse desejo no ser humano. Aí você vai falar assim para mim, mas não é bem assim. Porque tem mulheres que não têm esse desejo. Tem mulheres que não querem nem saber de ter filhos. Aí eu te respondo, será? Será mesmo? E eu ouso um pouquinho mais, que talvez mulheres que não tenham esse desejo de ter filhos, é porque uma mentira foi plantada dentro dela, é porque algo dentro dela foi destruído, é porque essa vontade que Deus colocou na vida dela provavelmente foi roubada, mas isso não é natural. O natural é o que Deus fez, e Deus fez no ser humano a necessidade e o desejo de gerar, de ter filhos. Olha o que está escrito em Gênesis 1, do 27 ao 29. Diz assim, assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, tenham muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus deu essa ordem, tenham muitos filhos. Era o objetivo do ser humano, sempre foi desde o início, tenham filhos, sejam fecundos. Ele colocou essa ordem, Ele nos deu essa ordenança e Ele falou, cresçam, frutifiquem, tenham filhos. Então, por isso, quando você me pergunta, mas tem gente que não quer ter filhos, ou tem gente que decide não ter filhos e ter, talvez, pets no lugar, e eu corro o risco agora de você desligar esse vídeo e você não querer mais escutar aquilo que eu vou falar. Mesmo assim, eu vou falar
E talvez eu toque no assunto que para você seja muito complicado. E talvez eu toque no assunto agora que vai doer para você. Mas eu não poderia falar das nossas bênçãos, dos nossos filhos, sem antes mexer em fundamentos. Eu sempre vou mexer nas raízes, eu sempre vou mexer nesses fundamentos. E mais um pouquinho para baixo desse versículo fala, dominem sobre esses animais, dominem sobre todos os animais. Então, quando você vem à tua cabeça, mas tem casais que decidem não ter filhos, tem casais que decidem ter pets, cachorros, gatos no lugar. Então, aí eu te pergunto, e esse versículo aqui? Será que não está um pouco invertido nesse sistema familiar? Será que não? Talvez eu não te traga respostas, talvez eu te traga mais perguntas para que você reflita na tua vida. Eu gosto de trazer perguntas porque quando eu pergunto, você imediatamente vai responder na sua cabeça. Imediatamente você vai procurar respostas no seu coração. E eu gostaria que você procurasse essas respostas baseadas no firme fundamento que é a palavra de Deus. E aqui, como eu li para vocês, Deus colocou sim a ordenança. Cresçam, multiplique, tenham filhos, tenham muitos filhos. E aí nós estamos falando das nossas bênçãos, dos nossos filhos. Deus falou, tenha os filhos, sejam fecundos. E quando a gente tem esse fundamento, quando a gente tem esse desejo, antes de nos casarmos, né, esse plano, tudo é muito lindo, tudo é muito romântico, né? A gente pensa, eu quando era jovem, me casei, eu queria ter filhos. Logo depois depois de 4 anos tivemos filhos. E eu tinha uma visão totalmente romântica da coisa. O meu filho vai ser assim, assim, assim. Eu vou ser uma mãe assim, assim, assim. E a gente sabe que as coisas não são conforme a gente planeja. A gente sabe que a criança nasce, que ela chora. E a gente sabe que isso dá trabalho, isso dá muito trabalho. E talvez eu esteja falando para você, mãe, que nesse momento está sobrecarregada. Para você, mãe, que nesse momento que está em casa, que você deu de cara com os teus filhos e fala, uau, tá todo mundo em casa, o que a gente faz com isso? E daí você fala, não aguento mais, eu tô sobrecarregada com isso tudo. Tá difícil, não tá fácil. Eu entendo você, eu entendo, mas hoje eu quero trazer uma palavra para você de incentivo e de voltar o seu coração e os seus olhos para aquilo que é real, para aquilo que Deus colocou, ok? Você tá comigo até aqui, não desligou? Se você não desligou esse vídeo até aqui é porque você quer sim mexer nas suas bases, mexer sim nos seus fundamentos. E eu só vou mexer se for diante da palavra de Deus. Vamos embora então. E eu fiquei pensando, como assim? Se nós temos filhos, se é aquilo que a gente sonhou, se é aquilo que nós desejamos, como que nós podemos ficar sobrecarregadas com a bênção que nós pedimos? Aí você pode perguntar assim, mas eu não desejei ter o meu filho. Eu não desejei, eu não planejei e simplesmente aconteceu. E eu sei, eu tenho muitos casos que eu acompanho assim. Tenho casos de mães que chegam para mim e falam assim, eu passei os 9 meses rejeitando essa criança. Eu passei 9 meses sem querer essa gestação. E eu passei 9 meses falando que eu não queria esse filho. Ok, mas o filho que você tem é uma herança do Senhor. Ele decidiu te presentear e eu tenho certeza que quando esse filho saiu da sua barriga e você olhou para essa carinha, você falou, nossa, ele é muito bonitinho. Uau, ele é demais! E eu tenho certeza que em algum momento da tua vida você se arrependeu dos sentimentos que você teve. E você está perdoada por isso. Você está perdoada. Tudo aquilo é passado. Se perdoe por isso. Mas eu sei que os filhos vêm em circunstâncias totalmente diferentes. A gente sabe disso, eu sei disso. Mas agora vamos fazer a correlação de nossos filhos, de nossas bênçãos. Vamos fazer uma ilustração para entendermos um pouco mais. Então imagine que você, mulher, sempre quis ter um diamante lindo, maravilhoso. Você sonha em ter um diamante, você sonha que quando você ia ficar noiva, o teu noivo ia te dar um diamante mega maravilhoso, lindo, caríssimo, mas você não ganhou. Só que você não desistiu desse sonho. Você sempre quis ter um diamante. Você sabe que isso custa caro, você sabe que isso é valioso e num determinado dia alguém resolveu realizar esse sonho para você. E deram para você um diamante, aquele dos teus sonhos, aquilo que é valioso demais,
Aquilo que você pega nas suas mãos e você fala, uau, o que eu vou fazer com esse diamante? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou proteger? Porque é valioso demais. Então você ganha esse diamante, você lustra ele todo dia, você cuida dele todo dia, você escolhe os lugares para usá-lo, você escolhe o melhor lugar para você guardar esse diamante. E aí você está tentando se imaginar com esse diamante na mão, eu tenho certeza. E você tendo esse diamante na mão, chega uma amiga tua e fala assim, ei fulana, você me empresta teu diamante para eu ir ali na esquina no mercadinho? O que você faz? Você emprestaria esse diamante? Você falaria, ah, claro, pega, não vale nada mesmo, pega, pode levar. Uma outra amiga te fala assim, ô fulana, você me empresta esse teu diamante aí para ir num casamento? Você emprestaria? Será que você emprestaria o teu diamante valioso de milhões e milhões para alguém usar num casamento, para alguém ir ao mercado, para alguém sair passear com ele? Você emprestaria esse diamante? Eu tenho certeza e eu sei que a tua resposta no teu coração foi não. Eu não emprestaria, aquilo é meu, eu sonhei, é valioso, eu sonhei com esse diamante, ele é valioso demais, então eu não vou emprestar. Eu vou guardá-lo numa caixinha tão bonitinha, eu vou escondê-lo num lugar que ninguém possa roubá-lo, eu vou fazer da melhor forma porque eu sonhei com esse diamante. Agora eu quero que você imagine que esse diamante é o teu filho. É a sua filha, são seus filhos. Aí eu venho a grande pergunta, por que os nossos filhos, que são as nossas bênçãos, são os nossos tesouros, são os nossos diamantes, por que muitas vezes nós estamos sobrecarregadas e por que muitas vezes nós não cuidamos desses tesouros como nós deveríamos cuidar? Por que eu pego esse diamante e eu coloco na escola e eu falo assim, dei um jeito nesse diamante? Cuidem desse diamante e que fique aí o dia todo. Por que a gente pega esse diamante e fala assim, poxa, mas eu não aguento mais ficar com esse diamante em casa? Por que não abrem a escola de vez? Por quê? Nessas férias, meu Deus, como dá trabalho esse diamante? Como dá trabalho? Vamos colocar na colônia de férias. Vamos deixar eles lá um pouquinho para que eu possa ter um pouco de paz. Você está conseguindo entender? Eu sei que é uma comparação um pouco ruim, um pouco triste, quando a gente pensa dessa forma. Mas por que os nossos filhos, que são as nossas heranças, são os nossos tesouros? Por que nós fazemos de qualquer forma? Por que nós estamos sobrecarregados deles? E talvez eu possa te responder parte dessa pergunta. Quando estamos sobrecarregados com tarefas, é porque talvez estamos colocando como prioridades coisas que não são prioridades. Se colocarmos na nossa vida nossos filhos como nossa principal prioridade, será que quando eu colocá-los assim, eles serão estorvo, eles serão algo que vai atrapalhar a minha vida ou que me dá cansaço? Será? Será que se é o meu filho, sim, eles dão trabalho, eles são crianças que se agitam, que pedem comida toda hora, não sei como um serzinho daquele come tanto e tanto tempo. Eu sei, eu tenho um desse em casa. Mas, a hora que eu colocá-lo como a minha prioridade de vida, será que ele vai me atrapalhar tanto assim? Será? Ele é a minha principal prioridade, ele é meu tesouro e a Bíblia fala que onde está o seu tesouro, ali está seu coração. Seu coração está com os seus filhos? Teu coração está com esse tesouro? Ou o seu coração está na pandemia, na escola que não abre, no trabalho? Muitas vezes é tão fácil a gente trocar as prioridades, inverter as prioridades. Não, minha prioridade é o trabalho, a minha prioridade é ganhar dinheiro, a minha prioridade é satisfazer o meu marido, a minha prioridade é cuidar da casa. E muitas vezes isso pode acontecer. Muitas vezes o cuidado com a casa, o valor com a casa é mais importante do que cuidar do filho, é mais importante do que gastar tempo, investir tempo com eles. Então, coloque na sua listinha de prioridades, tente fazer uma listinha na tua cabeça. Qual é a posição dos teus filhos nessa lista de prioridade? Qual é? Porque se ele estiver lá em primeiro lugar, como prioridade, Deus, o Senhor me deu esse tesouro, ele é tão especial e eu vou cuidá-lo da melhor forma. Ele é a herança que eu vou fazer da melhor forma porque Deus me deu. Se ele estiver em primeiro lugar, como uma mãe zelosa pela educação dos seus filhos,
Talvez ele não seja tão sufocante para você. Talvez ele não te dê sobrecargas, talvez ele não seja peso para você. Talvez, se você elencar como primeiro, segundo, terceiro, quarto, colocar filhos como a sua principal prioridade no momento, o restante você vai ver que não é tão prioridade assim. Talvez quando a gente coloca, a minha bênção está me sufocando, está me sobrecarregando. Será? Vamos fazer essa listinha de prioridades, vamos entender que os nossos filhos são tesouros, os nossos filhos são a nossa prioridade. Eles não são uma responsabilidade da escola, eles não são responsabilidade de vô e vó. Vô e vó não tem responsabilidade sobre eles. Eles são nossos. Sabe aquela frase, pega que o filho é teu? Então eu quero te falar com muito cuidado e muito carinho. Pega que o filho é seu. Pega que ele é a sua prioridade. Pega porque ele é o seu tesouro. Ele é aquilo que hoje você pode fazer de mais valioso. Qual é o filho que você está formando? Qual é o caráter que você está formando no seu filho? Quais são as marcas que você está deixando nos seus filhos? São marcas positivas? São bons vínculos ou são marcas negativas? Eles são as suas prioridades e não é por muito tempo. Talvez com 15, com 16 anos essa prioridade comece a flexibilizar um pouco mais. Com 18 anos talvez esse teu tesouro comece a dar voltas maiores pelo mundo. Com 20 anos talvez você não tenha mais um filho que venha sentar no teu colo. Com 25 talvez ele nem esteja em casa mais. Então tenta imaginar que é um período tão curto da vida de uma criança, para que você se dedique, para que você ame, para que você tenha assim como sua prioridade, como sua bênção, como seu tesouro, porque depois ele vai ser gente, ele vai ser um adulto que vai fazer as suas escolhas próprias. Então, minha amada que está escutando, que está vendo esse vídeo, lembra desse fundamento, dessa casa que está aqui atrás. Esse fundamento tem que ser firme, tem que ser rocha. E aí você vai lembrar e você vai saber do que eu vou falar. A rocha é onde você tem que estar firmada, é onde a tua família tem que estar firmada. Não é na areia. Se essa casa fosse construída num monte de areia, ela não estaria aqui mais. Mas ela foi construída sobre a rocha. E a rocha, a palavra de Deus fala, a rocha é Jesus. Se a sua família está fundada na rocha que é Jesus, ela não vai ser destruída, ela não vai cair, ela não vai desmoronar. Tenha em mente sempre essa imagem. Tenha em mente que esse fundamento deve ser construído na tua família. E você, mãe e pai, vocês são responsáveis por construir esse fundamento dentro da palavra de Deus. Não há outro fundamento, não há outra forma de fazer, não há outra forma de você não se sobrecarregar. E a palavra de Deus também fala assim, troque comigo o seu fardo. O meu fardo é leve, Jesus fala para você, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E se você está sobrecarregada, se você está carregando um fardo muito pesado, que são filhos e família, troque comigo. Eu vou te ensinar a fazer da melhor forma. Eu vou te ensinar a carregar um fardo que é leve, que é o meu fardo. Deixa Jesus estar junto com você. Agarre ele lado a lado, o fardo dele, ele vai trocar com você. Ele vai pegar aquilo que é pesado para você hoje e vai te dar aquilo que é leve, aquilo que é fácil. Não desista de Jesus. Jesus ele está do seu lado e é junto com ele que ele vai fundamentar a sua casa. É junto com Jesus, somente com ele. Não há outra forma, não há outra receita, não há outro jeito de fazer. E eu gostaria de orar com você neste momento, pela sua vida, pela vida da tua família, dos teus filhos, do teu fundamento da sua casa. Amém? Feche teus olhos e ore comigo. Pai, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que vem e traz fundamentos, ó Pai, e traz alicerces, ó Pai, onde ninguém, nenhum homem podem tocar. Eu te agradeço pela Tua palavra, Pai, a Tua palavra, aquela que traz a revelação, aquela que traz a solução para todos os nossos problemas. Pai, essa família que está assistindo esse vídeo agora, essa mãe que está assistindo esse vídeo, Pai, eu declaro, Senhor, que se há sobrecarga, que se há algo pesado na vida deles, ó Pai, eu declaro, Pai, que neste momento é trocado, ó Pai, que nesse momento essa mãe consiga trocar com o Senhor, que o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave, ó Pai. Que a partir deste momento, Senhor, ela tenha plena noção, ó Pai, do que é necessário para viver em harmonia,
do que é necessário, Pai, para caminhar junto com seus filhos de forma a não se sobrecarregar. Pai, que essa mãe possa olhar para os seus filhos, ó Pai, e falar: uau, que tesouros maravilhosos, que herança linda que eu estou criando. Que eles possam, ó Deus, ter os seus filhos, ó Pai, como prioridade, como essenciais, ó Pai, como algo de valor, ó Pai, e não mais terceirizá-los, e não mais, ó Pai, colocar para a escola, para os avós, para os amigos, como pessoas que têm responsabilidade por eles, ó Pai. Senhor, que essa responsabilidade seja entendida, Pai, hoje. E eu abençoo, Pai, cada mãe que está escutando. Eu abençoo cada família que está escutando essa mensagem, Pai. E eu declaro, Senhor, famílias fundadas na rocha. Famílias fundadas na rocha que é Jesus. Eu declaro, Senhor, que se há algum fundamento que não vem de Ti, que esse fundamento seja destruído. Que se há alguma mentira, Pai, na vida dessas pessoas, que seja destruída. E que seja colocada a verdade no lugar. Que seja colocada a rocha no lugar. Que seja colocada, Pai, a palavra, o verbo vivo, Senhor, que é o Senhor Jesus. Assim, ó Pai, eu declaro sobre a vida dessas famílias, sobre a vida das mães e sobre a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Amadas, foi um prazer estar aqui com vocês. E se você gostou dessa palavra, faça bom uso. Não esqueça da palavra fundamental, que é a palavra de Deus. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.